Para gravar novamente. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre a obra pública que causa dano, nós temos que fazer essa pergunta. A obra pública causou dano pela simples existência, em razão da sua simples existência, ela causou dano, ou foi por negligência, por dolo, negligência, imperícia e imprudência da empreiteira. Se foi pela simples existência da obra, e aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem essa simples existência da obra, apenas o ente federado responsável pela obra responde. A empreiteira não tem nada a ver com isso. Só me dar um exemplo aí de simples existência da obra. Rememorem a construção dos viadutos aqui em Anápolis. Né? Será que os comerciantes ficaram prejudicados na época da construção do viaduto? Pela simples existência da obra. Passou a não ter mais circulação de pessoas, de clientes. Né? Então, a simples existência da obra levou um prejuízo, levou um dano. A empreiteira tem alguma coisa a ver com isso? Não, só o Estado. Só o Estado responde. Agora, sendo, né, por dolo causado por negligência, imprudência e perícia, aí já muda. Quem vai responder? A empreiteira. Bom, cuidado com isso aqui. Coloca aí de novo no seu caderno, cuidado. Tá? Por que cuidado? Até aqui, nós falamos o quê? Que a responsabilidade, né, é objetiva. A responsabilidade é objetiva. Mas no caso da empreiteira aqui, meus queridos, nós estamos falando de negligência, imprudência, imperícia, nós estamos falando de dolo ou culpa. Então a empreiteira responde subjetivamente. Subjetivamente. Certo? Subjetivamente. Ok? É o que prevalece. Tranquilo até aí? Então, ó, enquanto as obras públicas, pela simples existência da obra, pelo fato da obra, responde apenas o Estado. Por negligência, imperícia e imprudência da empreiteira, responde a empreiteira, de forma subjetiva. E o Estado permanece respondendo de forma subsidiária. Tá? Professor. Fala, Lucas. A simples existência da obra, a responsabilidade desse caso do Estado, ela também permanece subjetiva ou não? Não. Permanece não. Menos o simples fato da existência da obra vai ser objetiva a responsabilidade? Em regra, sim. Responsabilidade objetiva. Ok. Ah, o que o comerciante vai ter que comprovar? Vai ter que comprovar efetivo dano. Tá? Bom, e para fechar essa parte de pessoas responsáveis em indenizar, nós temos que falar do agente público. Né? Nós começamos a falar no início da aula de hoje. E os agentes públicos? Né? Eles serão alcançados? De que forma eles serão alcançados? Serão alcançados, desde que fique demonstrado dolo ou culpa. E esse ato, né, de responsabilização do agente público deve partir, conforme o entendimento do STF, né, de uma ação regressiva por parte do Estado. Tá? A gente tem que saber quem é essa pessoa, então. Agente público. Quem é agente público? A gente vai falar sobre isso, né, nas próximas aulas. Aí na semana que vem a gente já começa a falar sobre o tema, né, agentes públicos, servidores públicos. Mas quem é essa figura? Quem é agente público no Brasil? Você já tem o conceito de agente público lá do direito penal. Só que lá no direito penal, no artigo 327 do Código Penal, a nomenclatura utilizada é uma nomenclatura desatualizada, é óbvio, né? O Código Penal que nós estamos aí utilizando até hoje é um código da década de 40 do século passado. E lá, a nomenclatura utilizada é funcionário público, né? Mas a ideia de funcionário público lá do Código Penal é a ideia de agente público hoje.
Quem é um agente público? Pessoa física. Não existe agente público, pessoa jurídica. Agente público é pessoa física. Pessoa física que, independentemente de remuneração ou habitualidade, pessoa física que, independentemente de remuneração ou habitualidade, desempenhe uma função pública. Desempenhe uma função pública. Lá no Código Penal está mais ou menos assim, né? Funcionário público. Quem é funcionário público? É aquela pessoa que desempenha, independente de remuneração ou habitualidade, cargo, ocupa, né? Cargo, emprego e função. Cargo, emprego e função. Aqui nós estamos usando a terminologia função em sentido amplo, que abarca cargo, que abarca emprego, que abarca função em sentido restrito, tá? Então, a gente, por toda pessoa física que, independentemente de remuneração, independentemente de habitualidade, desempenha função pública. Você que já trabalhou como mesário nas eleições, você que já trabalhou como membro do conselho de sentença no tribunal do júri, como jurado, você trabalhou e naquele momento, em que pese você não recebia, em que pese você não tem isso como habitual, né? Você era um servidor público, você era um agente público em sentido amplo durante aquele período. Por quê? Porque você, enquanto mesário, você, enquanto jurado no conselho de sentença, você está desempenhando uma função pública. Então, vamos lá. Agente público, todas essas pessoas, né, que, independentemente de remuneração ou autoridade, desempenham a função pública. Então, essa pessoa que está desempenhando uma função pública, ela pratica um ato no exercício de sua função, causa dano a terceiro e, nesse sentido, o Estado é responsável em reparar. Bom, basta ser servidor Professor, público. Oi? Só poder repetir, por favor, essa parte aqui. Se tiver dano decorrente de negligência da construtora, responde somente a construtora ou o Estado responde subsidiariamente? O Estado responde subsidiariamente. Tá? Em que pese, como eu disse antes, tem corrente que fala que não é subsidiária, é solidária essas situações. Se você pegar o livro da professora Odete Medawar, ela mesma é uma das que faz o uso do termo solidário e não subsidiário, tá? Mas prevalece que é subsidiário. Bom, então basta ser agente público? Não, né? Tanto para ele sofrer uma ação regressiva, quanto, né, para que o Estado seja alcançado aí pelos atos praticados por essa pessoa, tem que ser agente público agindo nessa qualidade. Agindo nessa qualidade, ou seja, desempenhando suas funções, atuando como agente público. Tá? E, por fim, né, para que se possa propor ação regressiva, o Estado tem que identificar o agente público. Ou, ao menos, que ele seja identificável no decorrer da ação regressiva. Então, não tem como propor uma ação regressiva, é óbvio isso, né? Se o agente público não foi um agente identificado ou, ao menos, identificável no decorrer da demanda, no decorrer da ação. Obrigatoriamente. Tranquilo até aí? Se você pegou o seu material, né, se você já teve aí a possibilidade de pegar o material que está no AVA, você vai ver que lá no item 5 do material tem lá a reparação do dano. Na verdade, são pontos de pergunta, são pontos de divergência que geralmente caem em prova, viu? Fiquem atentos a esse item 5. A primeira pergunta que se faz é: será que a reparação do dano ela só pode ocorrer pela via judicial? Ou será que a reparação do dano também pode ocorrer pela via administrativa? Seria possível? Juridicamente possível? Meus queridos, a resposta é positiva. Tá? É possível sim, tá? Propor um requerimento administrativo para a reparação do dano.
A Micaele está aqui. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, querida. A qualquer momento você pode fazer pergunta, Micaele. Pode ligar o microfone ou pode mandar pelo chat mesmo. Fique à vontade. Eu não estava conseguindo abrir o chat, agora que eu consegui ver a pergunta dela. Ah, já entendeu? Tá tranquilo então? Então, beleza, vamos continuar. Bom, vamos lá. Então, essa é a primeira pergunta. É possível uma reparação do dano pela via administrativa? Por que se fala assim? Por que dessa pergunta? Porque é uma corrente forte, não doutrinária apenas, mas da vivência prática das procuradorias, entender que sempre que envolveu dinheiro público, indenização, né, dinheiro público, seria direito indisponível, logo não há que se falar em resolver pela via administrativa, apenas pela via judicial. Mas isso é algo atrasado, tá? É algo que ficou no passado. Inclusive, as leis, né, a partir da década de 90, mostra isso, essa possibilidade da administração pública se valer de vias de solução de conflito que propriamente são utilizados ou, em regra, são utilizados na via privada, né? E o acordo extrajudicial é possível, sim, nesse caso. Professor, mas então por que na prática não temos um número maior de acordos? Primeiro, por causa dessa praxe administrativa de entender de forma equivocada se trata de direito patrimonial indisponível do Estado, então não teria como indenizar pela via administrativa. E segundo, que quando o procurador, quando o Estado, né, tem um procurador que estuda, que continua estudando e que realmente entende o direito atual, ele vem e oferece um valor muito pequeno de indenização, uma quantia ínfima de indenização. E aí afasta, né, por completo a via administrativa. Então, em regra, é muito difícil você ver um acordo na via administrativa por causa dessas duas situações. Uma outra pergunta, e é pergunta de concurso, é pergunta recorrente na OAB. E a denunciação da lide? E chamar diretamente o agente público, esquecer o Estado, né? E montar um litisconsórcio facultativo, seria possível? Né? É possível fazer a denunciação da lide a um agente? O Estado foi citado a indenizar, né, na ação de indenização, ele foi citado. Aí, um dos mecanismos que o Estado usa é justamente promover a denunciação da lide ao agente. É possível isso? Né? Para que o agente já venha a ser condenado. É possível a vítima propor uma ação onde no polo ativo figure a vítima e no polo passivo figure o Estado e o agente público? E, por fim, é possível a vítima esquecer do Estado e propor ação diretamente contra o agente público? Essas são perguntas importantes. Vamos lá, então. Conforme entendimento de algumas das turmas, como, por exemplo, a 4ª turma do STJ, é possível? É possível fazer a denunciação da lide, é possível fazer o litisconsórcio, é possível chamar só o agente público e esquecer o Estado. Então, a vítima poderia propor ação de reparação diretamente contra o agente público, não tem problema. Esse é um posicionamento de parte do STJ, mas esse posicionamento, meus queridos, não é o posicionamento do STF. O STF não admite isso. Inclusive, em julgados recentes de 2019, 2018, o STF voltou a abordar esse tema e reafirmou a sua posição de que não cabe à vítima propor ação diretamente contra o agente público. Não cabe à vítima propor uma ação em litisconsórcio contra Estado e agente público. Por quê? Porque o STF faz a interpretação, como eu disse para vocês no início, né, literal do que está previsto na primeira parte, na segunda parte, né, no parágrafo 6º do artigo 37, que o Lucas leu para nós na primeira parte da aula. Tá? Então, cuidado, é divergência entre os tribunais. Professor, mas é só eu gravar, então fica fácil. Só gravar o entendimento do STF, falar que não pode, beleza. Grava só do STF. Aí lá na sua prova aparece assim, como eu já vi várias vezes, né?
Conforme o entendimento do STJ. Conforme o entendimento do STJ. Aí você só lembra do STF, que é uma mania que a gente tem, né? Quando existe divergência entre os tribunais, a gente só grava o entendimento do STF, aí vem uma questão como essa. Conforme o entendimento do STJ, aí a gente erra, a gente não lembra. Inclusive, sobre responsabilidade civil do Estado, eu lembro direitinho uma prova da Magistratura Federal de 2013, 2012, 2013, por aí, 2012. Nessa prova da Magistratura Federal caiu a seguinte pergunta, né? Qual o prazo prescricional para a vítima propor a ação de reparação? E aí vinha assim na parte da frente da questão. Conforme entendimento do STJ. Conforme entendimento do STJ. E na época, também existia uma divergência entre STJ e STF quanto ao prazo prescricional. O STF falava em 5 anos, o STJ falava em 3 anos. Hoje não tem mais essa discussão. Pacificou o entendimento do STJ e do STF. Prescrição para se propor ação de indenização, 5 anos. Hoje está pacífico o entendimento dos tribunais superiores. Mas naquela época era divergente o entendimento do STJ e do STF. E aí a prova aparece o quê? Conforme o entendimento do STJ. Tá? Então, cuidado com esses 3 pontos. Denunciação da lei. Você vai pegar o livro do Maza, por exemplo, tá? O livro do Maza, ele fala que nos últimos concursos e na jurisprudência vem sendo admitida a denunciação da lide. Vem mesmo. Concurso de procuradoria. Você está fazendo uma prova para a procuradoria do município, para a procuradoria do estado, para a procuradoria federal, é óbvio que você vai morrer abraçado com a possibilidade de denunciação da lide ao agente, benéfico para o estado. É óbvio. Seja inteligente. Eu estou fazendo um concurso para procurador, eu não vou defender a bandeira da denunciação da lide, eu não vou defender a possibilidade de propor ação diretamente contra o agente. Olha, eu quero é ver bem o Estado. Né? Então, cuidado. Outro ponto importante é a prescrição, que eu já falei para vocês, está lá no material também. Então, hoje, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores sobre o prazo prescricional. O prazo prescricional, 5 anos, não é mais, não existe mais a discussão, né, a divergência entre os tribunais sobre ser 3 anos ou 5 anos. Tá? Tranquilo até aí? Beleza? Então, nós temos ainda mais alguns minutos. Ainda vou falar para vocês de mais um ponto aqui. Causas excludentes de reparação do dano. Tá? Conforme nós aprendemos lá no direito civil clássico, lá no direito civil, doutrina clássica do direito civil, existem aí 4 situações, 4 excludentes de responsabilidade no direito civil, e a gente vai importar para cá, para o direito administrativo. Quais são as 4 situações que excluem a responsabilidade civil? Força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima e culpa ou conduta de terceiro. Vamos lá, ó. Força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou culpa ou conduta de terceiro. Quanto a culpa exclusiva da vítima, não tem o que discutir, exclui a responsabilidade. Então, se a vítima concorreu para o dano, né, ou melhor, né, para não ter dúvida, se a vítima foi a responsável exclusiva pelo dano, exclui a responsabilidade do Estado. Lembra na semana passada que eu dei o exemplo? Vem a viatura, o Alessandro deliberadamente pula na frente da viatura. Aplicando a teoria do risco administrativo, eu vou ter que aceitar, né, as excludentes. Então, culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado. Não é isso? Culpa de terceiro, a mesma ideia. Exclui a responsabilidade do Estado. Onde fica a discussão aqui? Força maior, caso fortuito. Por quê? Força maior, dentro da doutrina clássica, fenômeno da natureza. Caso fortuito, dentro da doutrina clássica, falha humana, material ou técnica. Se você seguir a doutrina clássica, caso fortuito, a falha humana, material ou técnica, não exclui.
não exclui a responsabilidade estatal. Tá? O caso fortuito, a falha humana, material, técnica, não exclui a responsabilidade estatal. Força maior exclui? Exclui. Mas sempre? Todo e qualquer fenômeno da natureza exclui a responsabilidade estatal? Não, depende. Depende. Depende do quê? Você vai fazer a seguinte pergunta, ó. Era previsível e evitável? Se era previsível e evitável, mesmo se tratando de fenômeno da natureza, o Estado é responsável. Vamos aos exemplos. Helic. Você está lá na fazenda, Helic, né? Cai um raio e queima, né, o tanquinho de leite lá, tá? O tanquinho refrigerador de leite queimou. O raio era previsível e evitável? Um raio é previsível e evitável? Não. Então, nesse caso, não há como manter a responsabilização estatal. Tem que ter uma excludente de responsabilidade, certo? Por outro lado, né? Outro exemplo, Helic. Uma pessoa, né, tem sua casa nas margens de um rio. E todo ano vem a enchente e leva a casa. A enchente inunda a casa, leva a casa. Isso dentro de uma zona municipal, tá? Dentro de uma área municipal. Todo ano acontece isso. Todo ano vem enchente, todo ano traz prejuízo, traz morte, traz tragédia. O Estado é responsável? Olha a pergunta que eu falei para vocês fazerem. Era previsível e evitável? A enchente vem todo ano, Helic? É previsível? O Estado deveria ter feito alguma coisa, retirado aquela comunidade lá, aquela pessoa de lá? Sim, é obrigação do município. Urbanização. Então, era previsível, evitável? Era. O Estado fez, de forma específica. O município fez alguma coisa? Não. Então, o município é responsável, mesmo se tratando de enchente, que é um fenômeno da natureza? Sim, o Estado é responsável, o município é responsável. Por quê? Porque a situação decorrente do fenômeno da natureza era previsível, era evitável. E mesmo assim, o município, que é responsável pela urbanização, não fez nada. Professor, Fala. e no caso, quando a defesa civil já condenou, preso nesse caso, já teve a indenização, o pessoal não saiu, ou a família não saiu, o Estado não é mais responsável, ele é obrigado, assim... Ele é obrigado a agir, isso mesmo, Helic. Ele é obrigado a agir. Ele é obrigado a agir. Usando de polícia e tal, se caso... Usando o poder de polícia, isso mesmo. Ele é obrigado a agir. Ele não pode esperar. Qual o bem maior aí? O patrimônio, o direito de moradia ou a vida? A vida. Então não interessa. O Estado vai agir dentro do seu poder de polícia e vai retirar aquela pessoa de lá. Ah, professor, voltou. O Estado não poderia ter deixado voltar. É responsabilidade do Estado. Certo? Entendi. A Mariana fez uma pergunta aqui também. O STJ entende que a vítima pode ingressar com a ação diretamente ao agente público? Entende, Mariana. Parte do STJ entende. Inclusive a quarta turma, viu? A quarta turma entende que você pode propor ação diretamente contra o agente. Mariana, e é interessante essa pergunta, essa discussão, porque, na minha opinião, o STJ ele está mais moderno, ele está à frente do STF. Tá? Mas por quê, professor? É simples. Presta atenção aqui, ó, comigo. Vamos pensar como advogado. Vamos pensar como advogado. Vamos pensar de forma econômica. Tá bom? Tá? Todos aí. Chega no seu escritório uma pessoa que foi vítima de um agente público. Você vai fazer a seguinte pergunta, ó. Esse agente público tem condições de arcar com o prejuízo? Esse agente público tem condições de indenizar a vítima? Se a resposta for positiva, se o agente público tiver condições de indenizar a vítima, por que eu vou propor uma ação contra o Estado? Me submeter a um processo muito mais demorado, de duplo grau obrigatório, né? De prazos, né, em dobro. Me submeter a um processo que, ao final, o Estado pode ser condenado e eu vou ter que esperar a lista de precatórios
para receber. Entendeu? Então, se o agente público ele é uma pessoa que tem patrimônio, né, que tem bens passíveis de penhora, eu vou propor ação contra o agente público. Modernamente, essa seria uma teoria mais benéfica para a vítima. Mas, como eu disse para vocês, esse é o entendimento do STJ, não é o entendimento do STF. Tá? O STF já, por diversas vezes, inclusive em 2019, ele reiterou esse posicionamento, falando que não pode a vítima propor ação diretamente contra o agente público. Mas eu percebo, né, que o posicionamento do STJ é um posicionamento mais moderno. Tá bom? Pensando economicamente, gente. Como advogado, vocês vão ter que pensar assim também. Né? Eu vou propor ação contra o Estado? Tá, beleza. Vou propor ação contra o Estado, mas é uma ação que vai demorar muito mais, né? É uma ação que, ao final, eu posso ter que esperar precatórios. Agora, contra o agente público, se ele tiver, né, bens passíveis de penhora, eu vou propor essa ação. Ao final, a ação é mais rápida, é uma ação que não vai ter prazo em dobro, e, ao final, eu não vou ficar esperando aí o suplício do precatório. Sim. Vamos lá. A Micaele está perguntando aqui, ó, sobre atenuantes, né? Excludentes e atenuantes. Atenuante é aquela ideia que também nós aprendemos no direito civil, Micaele. Sabe, da culpa concorrente, né? Eu estou vindo na contramão, né? Ou melhor, eu venho dirigindo em alta velocidade. O carro do município vem também dirigindo, o motorista vem dirigindo, não respeitando também as leis de trânsito. Então, ocorreu aí uma culpa concorrente. Então, a administração pública vai ser condenada a indenizar nos limites dessa concorrência. É isso mesmo, tá certo, não tá errado o que você leu na doutrina certinho. Tá bom? Então, sobre as excludentes, o que a gente tem que lembrar? A pergunta que a gente tem que fazer: eventos imprevisíveis, extraordinários, extremos ou de força inevitável, exclui a responsabilidade. É exatamente isso que está lá no material que eu mandei para vocês. Tá? Eventos imprevisíveis, extraordinários, extremos ou de força inevitável, exclui a responsabilidade. Se for previsível, se for evitável, mesmo se tratando de fenômeno da natureza, o Estado será obrigado a reparar. Tem uma situação que eu sempre conto que realmente é emblemática para mim, é uma situação triste e que mostra bem a desorganização do Estado brasileiro, a péssima gestão que, em regra, nós temos os nossos administradores públicos. O Estado de São Paulo tem, na cidade de São Paulo, em específico, a cidade de São Paulo tem um bairro chamado Jardim Pantanal. O nome já está dizendo, Jardim Pantanal. Já quer dizer alguma coisa, né? Esse bairro, na época da chuva, inunda e fica ali a população ali um mês, né, 15 dias, 20 dias, com água dentro de suas casas, com água na canela. Né? Bacana. Né? Todo ano isso se repete. Todo ano isso se repete. É previsível. É chuva, gente. É inundação. É fenômeno da natureza. Mas é previsível e evitável. Né? É previsível e evitável. A responsabilidade pela urbanização é do município. O município não faz nada. Deixa essas pessoas numa situação, né, de miséria, de risco com essa situação. O Jardim Pantanal ele tomou notoriedade nacional há uns 10 anos atrás, quando a enchente veio e não foi embora. A enchente veio na época que São Paulo ainda chovia, né, gente? A enchente veio e ficou por 3 meses inundado o bairro. Aí você imagina, né? Você dentro da sua casa com água na canela por 3 meses. Aí vem a mídia, vem todo mundo para falar, para a situação desse povo, como é que esse povo fica nessa situação. Mas o Estado, mesmo o município, que deveria ter atuado, evitando esses prejuízos, não faz. Tá?
Bem, meus queridos, nós temos ainda 7 minutos. Eu vou abrir os microfones aí. Vocês podem abrir os microfones para fazer pergunta, tá? Façam aí as perguntas que ainda restarem. Na semana que a gente termina o tema, né? Responsabilidade civil do Estado, já começa a trabalhar aí os agentes públicos. Mas por hora podem ir perguntar. O Matheus está perguntando aqui no chat. Professor, o fato da empresa pública responder objetivamente quando presta serviço público faz com que ela deixe de direito privado? Ou ela sempre será pessoa jurídica de direito privado? Tá? Ela sempre vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. Empresas estatais, pessoa jurídica de direito privado. Tá bom? O que acontece? Em maior ou menor grau, as empresas públicas, as empresas estatais, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, em maior ou menor grau, o direito privado é relativizado pelo direito público. Tá certo? Em maior ou menor grau. Se a empresa é prestadora de serviço público, o direito público vai relativizar um pouco mais esse direito privado, mas ela não muda a sua natureza. Ela continua sendo pessoa jurídica de direito privado. Quer ver um exemplo? As empresas estatais, todas elas, uma relativização do direito privado pelo direito público. Necessidade de concurso público. Para ser empregado público, não tem que seguir a regra, que tem exceções, mas a regra do princípio do concurso público. Para você ser, né, um empregado dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, você não tem que ser aprovado em concurso público. Concurso público eu encontro na iniciativa pública ou na iniciativa privada? No regime público ou no privado? No público. Então, já estou mostrando aí uma situação onde o direito privado, o regime privado, que é aplicado em regra nas empresas estatais, é relativizado, é atingido aí pelo direito público. Aí vem outras situações, né? Quando a empresa estatal, ela presta serviço público, por exemplo, né? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos tenta penhorar, né? Fazer a penhora da bicicletinha do carteiro. Tem jeito? Claro que não. É empenhorável. Ah, mas é pessoa de direito privado, não pode penhorar. Não pode não, porque o bem é público, está afetada a prestação do serviço público. Mais um exemplo de relativização aí do direito privado. Mas a pergunta ela é pertinente, Matheus. Ela é importante. Ela continua tendo a mesma natureza? Continua. Mas em determinados pontos, nós teremos aí uma derrogação do direito privado pelo direito público. Professor, Oi. o senhor falou que no caso das excludentes da responsabilidade, com relação ao caso fortuito, a doutrina clássica não entende que é uma causa de excludente de responsabilidade. Sim. Que o caso fortuito decorre de falha humana, material e técnica. É porque eles interpretam que acaba sendo um tipo de imprudência. Eles acabam entendendo que seria previsível e evitável. A doutrina moderna, Sara, na minha opinião, ela está mais adequada, né, no direito civil por causa disso. Por quê? Porque o direito civil, se você pega o livro aí dos grandes civilistas atuais, eles não vão mais discutir caso fortuito e força maior. Por quê? Porque sempre houve uma grande divergência, inclusive sobre isso, tanto no direito civil quanto no direito administrativo. Os autores, você pega 3, 4 autores de direito civil, abre os 3 nesse capítulo, responsabilidade civil do Estado. Vai lá nas excludentes. Um autor cita um caso concreto como excludente de caso fortuito. Aí o outro autor, o mesmo exemplo, fala que é força maior. Então sempre existiu essa divergência aí dentro da doutrina civilista e o direito administrativo, né, absorveu isso também. A doutrina moderna, o que eles falam? É justamente a frase que eu falei para vocês ao final. O que eu tenho que ver? Se é caso fortuito ou força maior? Não, esquece isso. Eu tenho que ver se é previsível e evitável. Eles, de certa forma, eles superaram essa discussão de caso fortuito e força maior. Por quê? Porque hoje eu tenho que verificar
se aquela situação, aquele caso concreto, era previsível pelo Estado, era evitável pelo Estado. Então, nós superamos essa discussão de caso fortuito de força maior no direito civil e também aqui no direito administrativo, porque nós estamos trazendo isso para o direito administrativo. Tá? Então, a doutrina moderna, atual, né, ela tem essa discussão mais avançada aí. Obrigado, professor. Nada. Mais perguntas? Temos ainda 1 minuto e meio. Gente, não existindo mais perguntas, um grande abraço. O WhatsApp, nosso grupo, está aberto também para perguntas. Já falei isso a semana passada. Então, se pintar alguma dúvida aí durante a semana, pode mandar lá no grupo, tá? Eu vou estar tentando responder o mais rápido possível. Ok? No mais, um bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem aí. Eu vou postar a atividade da aula essa semana ainda, viu, Jéssica? Fique tranquila. Será postado. Semana até o final de semana já vai ter algumas atividades aí, 4 questões.